As distâncias no espaço são além da nossa compreensão. Você já imaginou o que há a milhares de anos-luz de distância? Junte-se a nós em uma jornada fantástica através do universo enquanto desvendamos seus segredos. Não se esqueça de curtir este vídeo e seguir o canal Univox BR para mais aventuras cósmicas. A imensidão do cosmos é realmente uma fonte de fascínio e também de desconcerto. Quando olhamos para o céu noturno, cada ponto de luz que vemos é uma estrela, uma galáxia, um buraco negro ou talvez um exoplaneta. Cada um desses objetos cósmicos tem uma história a contar, um legado das forças que moldaram o universo desde seus primórdios. Enquanto nossa curiosidade humana nos impulsiona a descobrir mais, a verdadeira vastidão do universo se apresenta como um desafio monumental, frequentemente além da compreensão. Nossos instrumentos científicos mais avançados, como os telescópios espaciais e sondas interplanetárias, são as chaves para desvendar esses segredos. Eles não apenas nos permitem observar as maravilhas do cosmos, mas também oferecem insights sobre a evolução das estrelas e galáxias. O telescópio espacial Hubble, por exemplo, revolucionou nossa visão do espaço, capturando imagens impressionantes de nebulosas, aglomerados estelares e galáxias distantes. A cada nova imagem, somos confrontados com a beleza e a complexidade do cosmos, revelando regiões onde novas estrelas estão nascendo em meio a nuvens de gás e poeira cósmica. Porém, a verdadeira inovação em nossa exploração cósmica veio com o telescópio espacial James Webb. Diferente do Hubble, Webb é capaz de observar no infravermelho, permitindo que penetre através da poeira e do gás que obscurecem nossos olhares. Isso significa que podemos ver não apenas as estrelas já formadas, mas também as jovens protostrelas que estão apenas começando suas existências. Imagine espiar o nascimento de uma estrela, algo que levou milhões de anos para ocorrer, mas que agora podemos observar em tempo real. O James Webb representa um salto tecnológico gigante, oferecendo um novo olhar sobre as fases mais inóspitas da evolução estelar. À medida que olhamos para o cosmos, começamos a encontrar mundos que refletem a diversidade e a riqueza da vida nas várias formas que podem existir. Os exoplanetas surgem como um dos focos principais da astronomia moderna. Os dados coletados de missões como a Kepler e a TESS têm revelado a existência de planetas em zonas habitáveis ao redor de estrelas semelhantes ao Sol. Esses mundos, com temperaturas moderadas e condições promissoras para a vida, despertam nosso interesse primordial. A possibilidade de que seres vivos possam existir fora da Terra é um dos maiores mistérios que tentamos resolver. 2 exoplanetas que têm chamado a atenção são Ross 128b e Luyten b. Ross 128b é um planeta terrestre que orbita a uma estrela relativamente calma, apresentando condições que podem permitir a presença de água líquida em sua superfície. Com uma temperatura média que se assemelha à da Terra, ele se torna um candidato intrigante na busca por vida extraterrestre. Já Luyten b, que é um pouco mais massivo, também está situado na zona habitável de sua estrela, reforçando a ideia de que há uma abundância de mundos propícios à vida em nossa galáxia. Contudo, esse novo conhecimento traz um paradoxo. Quanto mais aprendemos, mais percebemos como o cosmos é vasto e inexplorado. Para cada novo planeta que descobrimos, há milhões que permanecem ocultos, esperando para serem revelados. Além disso, a constante expansão do universo, alimentada por forças e fenômenos que ainda compreendemos parcialmente, nos mostra que estamos apenas arranhando a superfície do que o cosmos tem a oferecer. Ainda assim, a ciência persiste em sua trajetória, quebrando barreiras e desafiando a percepção humana sobre o que é possível.
Cada nova descoberta não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também coloca mais perguntas em nosso caminho. O cosmos é um túmulo de mistérios e promessas, onde cada resposta descoberta nos impulsiona a buscar mais, a olhar novamente para as estrelas e sonhar com o que há além do nosso alcance. Começamos nossa jornada ao lado das sondas Voyager, que percorrem o espaço profundo há mais de 5 décadas. Essas naves solitárias carregam consigo dados inestimáveis sobre os planetas do nosso sistema solar e além. Desde seus lançamentos em 1977, elas realizaram manobras impressionantes, como o sobrevoo de Júpiter, capturando imagens intrigantes e importantes acerca de suas luas. As sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram projetadas com a ambição de explorar os planetas gigantes e suas luas. Mas elas se tornaram muito mais do que meros instrumentos científicos. Voyager 1, após aproveitar a gravidade de Júpiter e Saturno, obteve imagens que revelaram pela primeira vez os detalhes dos anéis de Saturno e a complexidade de suas luas. A famosa imagem da erupção vulcânica de Io, uma das luas de Júpiter, foi uma das muitas evidências que nos mostraram a extraordinária dinâmica que ocorre entre esses corpos celestes. Com cada passagem, as sondas coletaram dados sobre a composição atmosférica, campos magnéticos e até mesmo sobre a presença de anéis em planetas que antes só podíamos especular. A Voyager 2, por sua vez, seguiu um caminho distinto, tornando-se a única sonda a sobrevoar Urano e Netuno. Durante sua missão, fez descobertas surpreendentes e como a identificação de anéis previamente desconhecidos e a medição de tempestades atmosféricas nos gigantes gasosos que giram ao redor do Sol. Os dados coletados revelaram a complexidade e a beleza desses mundos distantes, surpreendendo cientistas que passaram anos estudando o sistema solar. Após concluir a exploração dos planetas gigantes, ambas as sondas continuaram sua jornada rumo ao desconhecido. Voyager 1 agora viaja em direção à heliopausa, a fronteira entre o vento solar e o espaço interestelar, enquanto Voyager 2 seguiu uma trajetória que a levaria cada vez mais para longe do nosso sistema solar, em direção a novas regiões do cosmos. Diferente das missões anteriores, que focavam apenas em planetas seniores, as Voyagers abriram uma nova era de exploração do que existia além dos limites do nosso sistema solar. Hoje, essas naves estão a milhares de unidades astronômicas da Terra, transmitindo dados cada vez mais distantes e tornando-se as mensageiras da humanidade no espaço profundo. Os sinais que elas enviam demoram horas para chegar ao nosso planeta, evocando uma sensação de solidão, mas também unindo os cientistas em busca de respostas para questões que transcendem a própria origem da vida. Como expedições solitárias atravessando o vazio, elas alimentam a nossa curiosidade e nos convidam a considerar nossa própria posição no vasto universo. Essas missões não apenas ampliaram nosso conhecimento sobre os planetas do sistema solar, mas também levantaram questões sobre a possibilidade de vida extraterrestre em mundos distantes. As informações sobre a composição atmosférica e as condições de superfície adquiridas pela Voyager 2 em Urano e Netuno instigam a imaginação, enquanto a busca por ambientes que possam suportar vida continua em outros sistemas estelares. Cada dado enviado pela Voyager é uma nova peça em um quebra-cabeça cósmico que nos ajuda a mapear nosso lugar no universo. Através das lentes das Voyagers, testemunhamos o nascimento de novos mundos e a dinâmica de sistemas estelares. As suas trajetórias solitárias nos lembram que, em algum lugar, além de onde nossos olhos podem ver, há vastidões ainda não exploradas, esperando por descobertas que podem mudar a forma como vemos a vida e o cosmos. Ao seguirmos este impulso destemido de exploração, a promessa de revelações ainda mais grandiosas nos aguarda.
convidando-nos a sonhar ainda mais alto e mais longe. Depois de conhecermos as Voyager, é hora de nos aproximarmos do telescópio espacial James Webb. Este instrumento poderoso nos proporciona uma visão sem precedentes do universo. Equipado com sensores de alta sensibilidade, o James Webb é capaz de revelar regiões previamente invisíveis, iluminando o que há de mais distante e antigo no cosmos. Vamos descobrir o impacto de suas descobertas na nossa compreensão do espaço. O James Webb, lançado em dezembro de 2021, representa a ponta de lança da astronomia moderna. Situado a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra, no ponto de Lagrange L2, ele orbita o Sol, mantendo-se constantemente em linha com nosso planeta. Graças a essa posição privilegiada, o telescópio evita a poluição luminosa da atmosfera e a interferência de objetos próximos, permitindo uma observação clara e contínua dos segredos do universo. Sua estrutura é uma maravilha da engenharia. Possui um espelho primário de 6,5 metros de diâmetro, composto por 18 segmentos hexagonais de berílio revestidos com uma fina camada de ouro. Esta configuração não apenas maximiza a coleta de luz, mas também a reflete de maneira eficiente em comprimentos de onda infravermelhos. Essa capacidade leva os cientistas a observar fenômenos que estavam além do alcance dos telescópios anteriores, como o famoso Hubble. Com isso, o Webb se propôs a esclarecer algumas das perguntas mais intrigantes da astrofísica contemporânea, como a formação das primeiras estrelas e galáxias após o Big Bang. Ele pode olhar para cerca de 3,5 bilhões de anos-luz de distância, capturando a luz emitida em épocas em que o universo estava em seu estágio mais primordial. Essas observações são vitais para entender como as primeiras estruturas cósmicas começaram a se formar a partir do caos de energia e partículas que dominavam o cosmos primitivo. As primeiras imagens capturadas pelo James Webb revelaram não apenas galáxias em formação, mas também as complexidades das atmosferas de exoplanetas. Utilizando espectroscopia infravermelha, o telescópio é capaz de analisar a composição atmosférica de mundos fora do nosso sistema solar, identificando moléculas como água, metano e até elementos que poderiam indicar a presença de vida. Essa capacidade abre as portas para a busca de vida extraterrestre, algo que sempre foi um sonho da humanidade, agora mais próximo de se tornar uma realidade. Os dados coletados pelo James Webb também têm sido fundamentais para revolucionar nossas teorias sobre a formação de estrelas. Suas observações revelam detalhes sobre a dinâmica de nuvens de gás e poeira, o que ajuda a desenhar um quadro mais claro de como as estrelas nascem e evoluem. Os cientistas agora podem observar protostrelas em várias fases de desenvolvimento, oferecendo uma compreensão aprofundada dos processos que levam à formação de sistemas estelares e planetas. Além disso, à medida que o telescópio examina galáxias distantes, ele também estuda como a estrutura do universo se reorganiza sob a influência da gravidade. O James Webb observa como aglomerados de galáxias colidem e interagem, resultando em fenômenos como a fusão galáctica, que pode gerar novas estrelas e sistemas planetários. Através dessas interações, ele fornece informações valiosas sobre a proteção e destruição de materiais cósmicos em escalas vastas e mudanças no ambiente intergaláctico. Com suas inovações tecnológicas, o James Webb não é apenas um telescópio. É uma janela para a história do universo, permitindo que cada nova descoberta ressignifique o que sabemos sobre a nossa origem e o nosso lugar nas vastas extensões do cosmos. Explorar novos mundos nos leva a considerar a possibilidade de vida além da Terra, uma questão que sempre intrigou a mente humana e motivou inúmeras pesquisas científicas. Na vastidão do cosmos, só em nosso vizinho imediato, Próxima Centauri, e em uma das estrelas mais próximas, Ross 128,
Encontramos exoplanetas que orbitam em zonas habitáveis, onde as condições podem ser propícias para o surgimento de vida. Ross 128b, um planeta que se destaca pela sua localização na zona habitável de sua estrela, apresenta características ambientais intrigantes. Com temperaturas que variam entre 60 e +21°C e uma massa 35% maior que a da Terra, este exoplaneta pode ter condições que favorecem a presença de água líquida em sua superfície, um dos elementos fundamentais para a vida como a conhecemos. Se assumindo que possui uma atmosfera semelhante à da Terra e que essa atmosfera é capaz de reter calor, podemos imaginar um cenário onde vida microbiana e possivelmente mais complexa possa surgir. Por outro lado, Próxima Centauri b, o exoplaneta mais próximo do nosso sistema solar, também está localizado na zona habitável de sua estrela, o que levanta a possibilidade de que, sob as condições ideais, possa abrigar algum tipo de vida. Este planeta é especialmente interessante, pois orbita uma estrela enana redimensionada, uma anã vermelha que, sendo menor e mais fria que o Sol, pode fornecer um ambiente menos hostil se comparado a estrelas mais quentes. No entanto, a proximidade de Próxima Centauri torna a questão da radiação estelar uma preocupação, pois estrelas anãs vermelhas, embora estáveis por longos períodos, frequentemente apresentam explosões de atividade que podem afetar negativamente qualquer atmosfera desenvolvida em torno de seus planetas. Em ambos os casos, a presença de água é um fator crucial. A existência de água em estado líquido não é apenas um elemento vital, mas também um solvente eficaz. Assim, sua presença pode facilitar as reações químicas necessárias para a vida, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de organismos simples e potencialmente complexos ao longo do tempo. Pesquisadores utilizam uma variedade de métodos para estudar a atmosfera desses exoplanetas, incluindo o uso de espectroscopia para identificar compostos químicos que poderiam indicar a presença de vida. A detecção de vapor de água, metano, oxigênio, entre outros elementos, pode sinalizar atividades biológicas, e os avanços tecnológicos nos permitem ir mais fundo nesta investigação. As especificidades de cada exoplaneta revelam a complexidade da vida no universo. Enquanto Ross 128b parece favorecer condições estáveis, as interações atmosféricas de Próxima Centauri b necessitam de um estudo mais aprofundado. Entretanto, ambos apresentam a intrigante pergunta: estamos sozinhos no universo? As respostas a essa questão estão fora de nosso alcance imediato. Mas o que é certo é que, à medida que avançamos em nossa compreensão cósmica, as oportunidades de descobrir ou, quem sabe, contatar formas de vida em exoplanetas como Ross 128b e Próxima Centauri b se tornam mais palpáveis. A busca pela vida extraterrestre se entrelaça com a evolução da astrobiologia e da exploração espacial, um campo que promete revelar novos horizontes e desafios. A crença de que a vida pode existir em lugares além da Terra não é apenas um testemunho da curiosidade humana, mas também um imperativo científico que nos impulsiona a investigar e compreender os mistérios do cosmos. Esses exoplanetas não são apenas locais de interesse. São portais que nos conectam a uma narrativa maior sobre a existência e talvez nosso lugar em um universo repleto de possibilidades. Atravessando a Via Láctea. A viagem não parará por aqui. Atravessaremos a Via Láctea e além, rumo às galáxias mais distantes e extraordinárias. Já adentramos a vastidão do cosmos, mas o que nos espera ao cruzar as fronteiras da nossa galáxia? Uma verdadeira tapeçaria cósmica se desdobra diante de nós, revelando segredos que desafiam a compreensão humana. Enquanto navegamos pela Via Láctea, seremos atraídos por suas maravilhas.
A fascinante formação de estrelas em regiões como a nebulosa de Órion, onde nuvens densas de gás e poeira se aglomeram, criando incubadoras onde novas estrelas nascem. A beleza desses berçários estelares é de tirar o fôlego, lembrando-nos que estamos em um universo em constante transformação. Durante nossa jornada, testemunharemos a dança gravitacional de estrelas e planetas em formação e nos perguntaremos sobre o que torna essa região tão especial, como se todas as forças do cosmos convergissem para realizar um espetáculo impressionante. Ao avançarmos, seremos atraídos pela presença de buracos negros supermassivos. O que é que se esconde nas profundezas dessas regiões, onde a gravidade se torna tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar? Seremos convidados a refletir sobre a natureza do tempo e do espaço, desafiando nossas percepções e levando-nos a questionar o que realmente sabemos sobre os limites do universo. Estudiosos da astrofísica tentam entender esses monstros cósmicos, e ao fazer isso, desenterramos uma história de coligações e devorações, onde galáxias inteiras podem ser engolidas em um sopro. A nossa viagem não só é sobre os corpos celestes que encontramos, mas também sobre o que essas descobertas significam para a humanidade. As galáxias que cruzaremos trazem consigo a impressão de formas de vida que podem existir em mundos distantes. Cada galáxia, com sua própria composição e história, é uma janela para o que poderia ser um lar acolhedor, repleto de condições que permitem a vida prosperar. Um olhar atento ao espaço pode revelar sinais de civilizações alienígenas ou, ao menos, ecos de suas existências. Enquanto nos aprofundamos cada vez mais, seremos surpreendidos pela diversidade galáctica. A estrutura espiral de algumas galáxias contrasta com a aparência irregular de outras, mostrando que a beleza cósmica não segue uma única fórmula. Ali, nas bordas distantes da Via Láctea e além, existem galáxias elípticas e irregulares, algumas em interação, outras isoladas, quase como se o universo estivesse pintando um quadro cujas tonalidades variam de acordo com a matéria e a energia que anseiam por se fundir. Nossos instrumentos de observação, combinados com a capacidade de análise do telescópio James Webb, nos permitirão captar a luz dessas galáxias como nunca antes. As imagens que receberemos não são meros flashes de vida antiga, são marcas de como o universo evolui e muda. Seremos testemunhas das distâncias que a luz percorre e do tempo que se acumula, lapidando não apenas estrelas, mas a própria essência do cosmos. À medida que cruzamos a Via Láctea, podemos sentir a imensidão do espaço nos impactar de maneira profunda. O que hicimos até agora é apenas uma fração do que nos espera. Contemplando as galáxias mais distantes, nos perderemos na beleza do cosmos, explorando os mistérios que tornam nosso universo tão intrigante. Afinal, a dimensão do que ainda está por vir é tão vasta quanto a própria Via Láctea, repleta de enigmas e maravilhas, como se o universo nos convidasse a continuar nossa busca por conhecimento e significado. Durante nosso retorno, teremos tempo para refletir sobre o que realmente constitui o centro do universo. A pergunta de onde está o verdadeiro centro da vasta extensão do cosmos nos leva a mergulhar nas complexas teorias cosmológicas que tentam elucidar tal questão. Existe realmente um lugar específico do qual tudo gira? Ou o universo é uma vastidão homogênea, onde cada ponto tem seu próprio significado central? À medida que viajamos ainda mais pelas fronteiras do conhecimento, começamos a entender que as respostas não são tão simples como poderíamos imaginar. A ideia clássica de um centro do universo remonta a crenças antigas, onde se assumia que a Terra ocupava essa posição privilegiada. Séculos de observações e descobertas científicas nos mostraram, no entanto, que essa visão geocêntrica é infundada. Com a formulação da teoria heliocêntrica por Copérnico,
E mais tarde, a revolução que a teoria da relatividade trouxe ao nosso entendimento do espaço e do tempo, a concepção de um centro tornou-se subjetiva. Atualmente, consideramos que o universo se expande uniformemente em todas as direções, e essa expansão é uma característica fundamental da cosmologia moderna. O princípio cosmológico que governa essa ideia estabelece que o universo é homogêneo e isotrópico em larga escala. Isso significa que, se estivermos em qualquer parte do cosmos, o universo parecerá essencialmente o mesmo. Uma vasta tapeçaria de galáxias, estrelas e outros objetos cósmicos, todos se afastando uns dos outros conforme o universo se expande. Entretanto, essa uniformidade levanta questões intrigantes sobre a própria natureza do espaço. Se cada ponto no universo pode ser considerado central em sua própria perspectiva, como decidimos o que é centro? Quando observamos a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é o eco da grande explosão, não encontramos um epicentro físico, mas sim uma radiovoz que ressoa em todo o cosmos. Isso sugere que o universo não tem um centro fixo no espaço absoluto, mas sim um centro que se move constantemente com a expansão. As galáxias se agrupam em supercúmulos e filamentos, formando uma estrutura complexa e intrigante. Esse arranjo não apenas desafia a ideia de um centro único, mas também nos força a reconsiderar o próprio conceito de sistema solar, ou galáxia. Ao fazer isso, percebemos que queremos atribuir centro e significado, mas o universo parece resistir a tais simplificações. Enquanto um observador na Terra pode pensar em nosso sistema solar como o centro de nossas preocupações, desde uma perspectiva cósmica, ele é apenas uma pequena partícula em um mar infinito de estrelas e galáxias. Estudos mais recentes também têm revelado que certas regiões do espaço, como os buracos negros supermassivos no centro de algumas galáxias, parecem desafiar essa ideia de simetria. O que acontece nesses locais pode criar efeitos de curvatura do tempo e espaço tão intensos que tornam a noção de um centro ainda mais complexa. Cada um desses componentes contribui para um entendimento cada vez mais rico sobre a natureza do nosso universo. Assim, à medida que refletimos sobre o centro do cosmos, devemos lembrar que a beleza do universo não reside em encontrar um único ponto de origem ou um lugar privilegiado, mas na riqueza da interconexão entre todos os pontos e objetos que compõem essa vasta realidade. O verdadeiro desafio é abraçar essa complexidade, em vez de tentar simplificá-la em uma única resposta. As respostas podem estar nas interações e nas relações, mais do que em um local específico no espaço. A jornada pelo cosmos é, na verdade, uma jornada de descoberta, onde cada novo entendimento apenas nos leva a mais perguntas. A sonda New Horizons nos leva em um emocionante passeio até Plutão e Caronte. Após seu lançamento em 2006, a New Horizons sobrevoou Júpiter, utilizando sua gravidade para acelerar em direção ao seu objetivo, proporcionando imagens e dados valiosos sobre o sistema de Plutão e seus mistérios. Enquanto Júpiter se exibia em sua grandiosidade, a sonda coletou informações que enriqueceriam nosso entendimento acerca do maior planeta do Sistema Solar. As imagens impressionantes de suas luas revelaram detalhes que até então eram apenas especulações e teorias. O principal objetivo da missão era alcançar Plutão, um mundo que até então permanecia envolto em mistério. Com suas câmeras de alta resolução, a New Horizons capturou primeiras imagens de Plutão e Caronte, desvelando um território repleto de maravilhas geológicas. As fotografias mostraram a superfície de Plutão, marcada por montanhas de gelo e vastas planícies que sugerem um passado dinâmico. Um dos pontos mais intrigantes foi a descoberta de uma extensa região chamada Tombau Regio, que parecia ser composta de nitrogênio congelado.
Essas formações e a dinâmica de suas composições atmosféricas levantaram questões sobre a possibilidade de atividades geológicas contemporâneas. Além disso, a sonda não se limitou a observar a superfície. Com a análise dos dados coletados, cientistas puderam investigar a atmosfera de Plutão, que possui características surpreendentes. A presença de neblinas e informações sobre os ventos solares que interagem com a atmosfera sugere um ambiente complexo, com potencial para abrigar fenômenos ainda não compreendidos. A New Horizons identificou também a presença de metano nas camadas atmosféricas superiores que interagem com a luz solar, revelando ciclos possivelmente semelhantes aos que observamos em corpos mais próximos à Terra. Após completar sua passagem por Plutão em julho de 2015, a sonda prosseguiu sua jornada no espaço, em uma busca incansável por detalhes ainda mais enigmáticos no cinturão de Kuiper, uma região repleta de pequenos corpos celestes que orbitam o Sol, além de Netuno. Esta parte do sistema solar abriga milhares de objetos, e a New Horizons assume um papel fundamental na exploração desse domínio desconhecido. Sua missão não parou em Plutão, mas sim se expandiu de maneira significativa, buscando coletar informações sobre os chamados objetos do cinturão de Kuiper. No seu caminho, a sonda não apenas obteve imagens de Kaar, Arokat e Arund, mas também mediu distâncias cruciais para entender a escala do nosso sistema solar e além. Essas observações têm um impacto profundo em como enxergamos a formação e evolução do sistema solar, oferecendo uma janela para o passado de nossa vizinhança cósmica. Por meio desse ímpeto investigativo, a New Horizons continua a ser uma ferramenta vital na busca por novas fronteiras do conhecimento espacial. Seu legado vai além das descobertas já realizadas. Cada dado e imagem enviados para a Terra adicionam camadas à nossa compreensão do universo que habitamos. Embora a sonda possa um dia perder comunicação devido à exaustão de sua fonte de energia, seu impacto nas ciências planetárias e na astrobiologia ficará reverberando nas décadas seguintes. Em suas viagens por um espaço desconhecido, New Horizons nos instiga a imaginar o que mais poderá ser descoberto. Em cada canto inexplorado do vasto panorama do nosso sistema solar e além, o legado das sondas Pioneer 10 e 11 representa os primeiros passos da humanidade no espaço interestelar. Lançadas na década de 1970, essas naves ajudaram a nos ensinar sobre Júpiter e Saturno. Meses e anos de transmissão de dados que se esvaem lentamente, mas permanecem como marcos na exploração do espaço profundo. Pioneer 10, a primeira a atravessar o cinturão de asteroides, fez história ao captar imagens impressionantes do planeta Júpiter, revelando detalhes fascinantes sobre sua atmosfera, campos magnéticos e complexidade de suas luas. Seu encontro com Júpiter em 1973 não era apenas um empreendimento técnico. Era uma trilha desenhada por humanos em uma selva de partículas e tempos distantes. O que as câmeras de Pioneer capturaram pela primeira vez é até hoje parte do nosso entendimento de como gigantes gasosos se comportam e interagem com seus satélites. Enquanto isso, Pioneer 11, lançada em 1973, não se contentou em seguir os passos de sua predecessora. Em 1979, esta sonda realizou uma passagem marcante por Saturno, trazendo à luz imagens que mudaram para sempre a forma como percebíamos o segundo maior planeta do sistema solar. Seus dados revelaram novos detalhes dos anéis de Saturno e até mesmo informações sobre pequenas luas que antes eram invisíveis aos nossos olhos. A precisão das medições em seu campo magnético e nas dinâmicas das partículas próximas à sua atmosfera expandiu as fronteiras do que entendemos como físico e químico no espaço. O impacto dessas sondas foi fundamental para abrir portas a futuras missões, incluindo as que chegaram a Urano e Netuno,
além de prepararmos o terreno para a exploração mais profunda do sistema solar. Pequenas, mas resistentes, as sondas Pioneer foram alimentadas por geradores termonucleares que duraram décadas. Cada sinal enviado de volta para a Terra era como uma batida do coração de uma nação que ousou sonhar grande. No entanto, chegou um momento em que a comunicação com ambas as sondas começou a se esvair. A distância se tornava cada vez maior e, com isso, seus sinais se tornavam mais fracos. Em 2003, a última mensagem da Pioneer 10 foi registrada e em 1995, Pioneer 11 também se silenciou. Enquanto preparavam-se para suas últimas horas ausentes, os cientistas refletiam sobre o impacto imensurável que esses dispositivos deixaram para trás. O preço do conhecimento científico é frequentemente uma questão de tempo. E o tempo não é gentil com a tecnologia. Confiamos no que Pioneer 10 e 11 nos ensinaram. Os dados coletados eram uma mescla de ciência e poesia, um diálogo entre o homem e o cosmos. A busca pelo desconhecido que estas sondas desencadearam levou a humanidade não apenas a explorar os confins do nosso sistema, mas também a iniciar questionamentos sobre a possibilidade de vida em outros mundos. À medida que adentramos na próxima fase da exploração espacial, lembramos que os passos desses pioneiros não foram apenas marcados por tecnologia, mas pela curiosidade humana em descobrir o que há lá fora. Eles se tornaram simbolicamente os avatares de uma era que despontava, onde o espaço se tornava não apenas um vazio, mas um local repleto de possibilidades e mistérios. As lições ensinadas por Pioneer 10 e 11 nos prepararam para abordar os foguetes Voyager, que continuariam explorando o que uma vez foi considerado impenetrável, levando adiante a chama da descoberta no imenso abismo do cosmos. Esses marcos são uma celebração do feito humano e um lembrete de que, embora a tecnologia possa falhar e os sinais possam se extinguir, a busca pelo conhecimento nunca deve parar. Agrademos aos pioneiros que, com bravura e visão, nos ensinaram a olhar para as estrelas e sonhar com o que está além. As luas de Júpiter, como Europa e Io, têm capturado a imaginação da comunidade científica e do público em geral. Esses corpos celestes são ilustres por seus traços geológicos e atmosféricos peculiares, tornando-se os candidatos ideais na busca por vidas extraterrestres. Acredita-se que sob suas superfícies geladas possam ocultar vastos oceanos subterrâneos, ricos em nutrientes e, portanto, propícios para a existência de formas de vida, talvez muito diferentes das que conhecemos na Terra. Europa, em particular, é um dos mundos mais intrigantes do nosso sistema solar. Com uma espessura estimada da crosta de gelo que ronda os 15 a 25 quilômetros, oculta sob essa camada, pode existir um oceano profundo e salgado que se estende por centenas de quilômetros. O calor interno gerado pela interação gravitacional com Júpiter, combinado com a provável atividade hidrotermal no fundo do oceano, cria um ambiente potencialmente habitável. As plumas de vapor que se elevaram de Europa em observações recentes sugerem que partículas da superfície, incluindo elementos orgânicos, podem estar sendo ejetadas no espaço, oferecendo uma via de acesso a amostras diretas da possíveis biomas. Em contraste, Io é conhecido como o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar. Um mundo repleto de vulcões, jatos de enxofre e uma paisagem em constante mudança. A intensa atividade geológica de Io é resultado da mesma força gravitacional que se acredita aquecer a Europa. Enquanto a Europa tenta esconder seu oceano, Io expõe sua superfície heterogênea, uma paleta vibrante de cores. E sua dinâmica única sugere interações complexas entre o interior e os elementos presentes na superfície. Essas interações são fundamentais para a astrobiologia, pois permitem estudar como a vida, mesmo em formas extremas,
pode surgir e se desenvolver em ambientes inóspitos. A pesquisa não se limita apenas ao estudo das superfícies. As missões futuras, como a Europa Clipper da NASA, visam investigar em detalhes a composição da crosta de Europa e a dinâmica de seu oceano, buscando sinais de vida que possam existir em harmonia ou antagonismo com os fenômenos geológicos de Io. Ao abordar esses dois mundos, não podemos ignorar o impacto potencial das interações biológicas que poderiam ocorrer nas esferas subterrâneas. Micro-organismos poderiam existir em simbiose com as condições variáveis, aproveitando a energia emanada dos ventos quentes das profundezas e o material que flutua das camadas geladas. Esses seres poderiam adaptar-se a ambientes que, na Terra, são considerados inóspitos, como as fontes termais nas profundezas dos oceanos. O futuro da exploração de Europa e Io não envolve apenas a busca por vida, mas também o entendimento de como e se a vida poderia se manifestar em condições totalmente diferentes, ampliando assim o nosso conceito sobre o que é necessário para que a vida prospere. Poderíamos um dia, a partir desses mundos distantes, obter respostas sobre a evolução biológica em ambientes extremos e talvez, um dia, entender que a vida, em suas infinitas possibilidades, está por toda parte no universo. Enquanto aguardamos novas descobertas e as missões exploratórias desenhadas para desvendar esses mistérios, o fascínio por Europa e Io só tende a crescer. Esses mundos são janelas para fenômenos que desafiam a ciência e a nossa compreensão do cosmos, mantendo viva a esperança de que a vida, em alguma forma, possa ainda surpreender a humanidade em outros cantos do universo. Altair e Fomalhaut são estrelas que nos oferecem fascinantes janelas para a compreensão do universo. Altair, por exemplo, está situada a apenas 16,7 anos-luz da Terra e é a terceira estrela mais brilhante do céu noturno, com um diâmetro que chega a ser 1,8 vezes maior que o do Sol e uma luminosidade quase 11 vezes superior. Altair é uma gigante branca que impressiona tanto pela sua intensidade visual, quanto pela intrigante dinâmica em sua superfície. Sua rápida rotação, que a faz girar em aproximadamente 9 horas, resulta em uma forma oblata, ou seja, achatada nos polos e mais alargada no Equador. Essa distorção em sua forma não apenas altera as temperaturas em diferentes áreas, mas também cria padrões complexos de vibração e luz que encantam os astrônomos. Os cientistas têm utilizado técnicas de astrofísica para estudar essas características únicas. Por exemplo, a análise espectroscópica de Altair revela variações em sua composição química que podem estar ligadas à sua juventude estelar e ao processo dinâmico de formação do sistema estelar em que se encontra. Além disso, a velocidade de rotação de Altair não é apenas um fenômeno físico interessante. Geram implicações sobre a evolução estelar e como essas estrelas interagem com os planetas que podem orbitar ao seu redor. Por outro lado, Fomalhaut, a 25 anos-luz de distância em nossa vizinhança cósmica, é fascinante não apenas por sua singularidade como estrela, mas também pela presença de um disco protoplanetário que o circunda. Este disco, formado por gás e poeira, é um dos primeiros lugares onde foram observados indícios diretos da formação de planetas. A presença de um planeta Fomalhaut B dentro desse disco aumentou o interesse em sua análise. Embora sua existência tenha sido inicialmente confirmada, as observações subsequentes levantaram dúvidas sobre sua natureza, levando os astrônomos a reconsiderar a formação de planetas em sistemas estelares. O estudo continuado de Fomalhaut tem revelado a complexidade não apenas de sua formação, mas também do ambiente que rodeia a estrela. Esse ambiente é influenciado por um equilíbrio delicado entre a gravidade que atrai o material do disco em direção à estrela e a força de rotação que empurra o material para fora.
Essas interações oferecem aos cientistas informações valiosas sobre como os sistemas planetários se desenvolvem e como os gigas gaseosos e rochosos podem se formar em torno de estrelas de diferentes tipos, Altair e Fomalhaut. Juntos formam um excelente campo de estudo para os astrônomos, particularmente no que se refere à formação estelar e à evolução dos sistemas planetários. Enquanto Altair nos mostra os efeitos da rotação rápida em uma estrela brilhante e jovem, Fomalhaut oferece pistas sobre as etapas formativas que cercam o desenvolvimento de novos mundos. A comparação entre essas duas estrelas, cada uma em fases diferentes de sua evolução, fornece uma visão abrangente sobre o ciclo de vida das estrelas e dos sistemas que elas suportam. Esses corpos celestes não são apenas pontos luminosos em nosso céu. Eles nos falam sobre as forças cósmicas em jogo, os ciclos de vida e morte das estrelas, assim como a busca inexorável da humanidade por compreender o cosmos. À medida que continuamos a explorar e estudar Altair, Fomalhaut e suas interações, abrimos ainda mais a porta para descobertas que podem responder a perguntas fundamentais sobre nossa própria existência e a do universo em que habitamos. Avançando mais longe, chegamos à nebulosa da Carina, a maior fábrica de estrelas da nossa galáxia. Localizada a aproximadamente 7.500 anos-luz da Terra. Esta nebulosa é um dos locais mais deslumbrantes do cosmos, onde milhões de estrelas em várias fases de formação estão nascendo, evoluindo e eventualmente morrendo. As nuvens densas de gás e poeira que se entrelaçam em um espetáculo de cores vibrantes são o cenário perfeito para o nascimento de novas estrelas, criando uma vista que é ao mesmo tempo bela e enigmática. Com a ajuda do telescópio espacial James Webb, conseguimos observar a nebulosa da Carina com uma clareza sem precedentes. As câmaras infravermelhas do Webb permitem que penetremos no espesso manto de poeira que obscurece muitos dos processos em ação. Por meio dessas observações, as imagens revelam detalhes nunca antes vistos. Regiões anteriormente camufladas pela perturbação do gás são agora vistas em toda a sua glória, permitindo que os cientistas capturem momentos significativos da formação estelar. Galáxias em ascensão, os núcleos condensados de estrelas irradiam seu brilho intenso, interagindo com a matéria ao seu redor e trazendo novas formas de vida estelar ao universo. As estrelas na nebulosa da Carina incluem algumas das mais massivas e luminosas conhecidas, como Eta Carinae, que é um verdadeiro gigante no mundo estelar. Estudos mais profundos revelam que Eta Carinae não é uma estrela solitária, mas um sistema binário extremamente instável. Suas explosões de radiação emitem ventos estelares que, em colisão com o material da nebulosa, criam ondas de choque massivas que podem provocar a formação de novas estrelas. Este ciclo contínuo de nascimento, vida e morte é um testemunho da complexidade e da beleza da evolução estelar. As observações do James Webb permitem que identifiquemos não apenas estrelas em formação, mas também as variadas composições químicas presentes nos diferentes locais da nebulosa. Elementos como hidrogênio, hélio e carbono, fundamentais para a formação de novos sistemas planetários, são detectados nas regiões da nebulosa, informando-nos sobre a história de formação da própria nebulosa da Carina. Este jogo de interações entre a radiação estelar e o material em colapso energético é crucial para entendermos não apenas as estrelas, mas suas eventual influência em possíveis sistemas habitáveis. Além da formação estelar, o James Webb também nos ajuda a desvendar os segredos das estruturas complexas da nebulosa, cujas filamentosas nuvens de poeira e gás formam um labirinto intrigante. Com suas propriedades únicas de filtering, o telescópio consegue mapear a variação de temperaturas, o que nos fornece pistas sobre a dinâmica da nebulosa. As regiões mais quentes e mais densas, que abrigam as estrelas em formação,
contrastam com áreas mais frias e dispersas, revelando zonas onde a evolução da matéria acontece em diferentes ritmos. Esta nova compreensão sobre a formação estelar abre portas para novas investigações. À medida que os cientistas analisam os dados do James Webb, mais perguntas surgem sobre os processos que moldam não apenas a nebulosa da Carina, mas também outras regiões do cosmos. A busca por entender como e por que as estrelas se formam em um dos ambientes mais produtivos da galáxia se transforma em um intrincado quebra-cabeça que promete mudar nossa visão do universo. A nebulosa da Carina nos convida a contemplar os mistérios do cosmos e a refletir sobre nosso lugar nele. As estrelas que nascem aqui podem, um dia, ver o seu próprio legado espalhado pelo universo. Algo que ilustra a contínua dança entre a vida e a morte nas vastas vastidões do espaço. Compreender a interação entre galáxias é crucial para decifrar a mecânica do universo. Essas interações muitas vezes são violentas e tumultuadas, moldando o destino de vastas regiões do cosmos. Um exemplo fascinante disso é a galáxia M86, situada no cúmulo de Virgo. M86 não é apenas uma das galáxias mais estudadas, mas também um laboratório cósmico para observar os resultados de colisões e fusões galácticas. Os astrônomos estão intrigados com sua trajetória. M86 se move em direção à nossa Via Láctea a uma velocidade impressionante de aproximadamente 244 km por segundo. Este rápido movimento não é apenas uma curiosidade. O impacto das interações gravitacionais com galáxias vizinhas está moldando o futuro desse gigante. Quando galáxias se aproximam, as forças gravitacionais começam a atuar, provocando marés cósmicas que podem desencadear uma série de fenômenos. No caso de M86, as consequências de sua interação com galáxias próximas, como NGC 438, são dramáticas. Estão em curso filamentos de hidrogênio ionizado que se estendem a partir de M86, resultado da perda contínua de sua matéria interestelar durante essas colisões. Esse fenômeno não é apenas uma questão de perda, é um sinal de que novas estrelas podem estar se formando nesta vastidão de gás perturbado. A formação de novas estrelas em regiões de colisão galáctica pode ser abundante, uma vez que o gás e a poeira são comprimidos, criando condições propícias para a nucleação de novas fases estelares. Além disso, o caos gerado por estas fusões não se limita a M86. Outras galáxias, como ESO 137001, demonstram processos similares, onde as interações resultam na expulsão de gás interestelar, formando longas correntes que se alongam por centenas de milhares de anos-luz. Tais correntes são um testemunho da dinâmica galáctica e, através delas, a formação estelar continua a florescer, mesmo em meio a tumultos. Aqui, as pequenas galerias de estrelas são constantemente alimentadas por um fluxo de gás, o que acende novas estrelas a um ritmo frenético. As colisões galácticas não apenas geram novas estrelas, mas também podem alterar drasticamente a estrutura das galáxias envolvidas. Quando uma galáxia menor se funde a uma maior, uma remodelação interna ocorre. Essa nova configuração torna-se um novo mundo em construção, onde as velhas estrelas se misturam com as novas. Um exemplo desse caos frutífero é observado em galáxias de forma irregular, cujas morfologias são alteradas de maneiras inesperadas. Essas galáxias são um reflexo da complexidade das interações cósmicas e do poder transformador das fusões. Embora as colisões gerem novos corpos celestiais, também trazem consequências que podem ser catastróficas. O combustível estelar pode rapidamente se esgotar, resultando em galáxias que antes eram vibrantes, agora se tornam sombra do que eram. Este aspecto nos faz ponderar sobre a ciclicidade da criação e destruição no universo,
onde cada nova estrela talvez seja a última em seu respectivo lar. A mapeação dessas interações é uma parte vital da astrofísica moderna. Utilizando telescópios avançados, os cientistas podem observar em tempo real como as galáxias se comportam durante essas interações. À medida que continuamos a estudar casos como M86 e suas vizinhas, revelamos não apenas o passado, mas também o futuro do cosmos. As fusões galácticas são, de fato, um dos mecanismos mais intrigantes de evolução galáctica, perpetuando uma dança cósmica que se estende ao longo de eras. A observação das supernovas nos ensina sobre a vida e a morte das estrelas. Este fenômeno espetacular é fundamental para a formação de novos elementos no universo e abre novas possibilidades para entender nossa própria origem. Quando uma estrela chega ao fim de sua vida, o que se desenrola pode ser tanto destrutivo quanto criativo, desencadeando reações que moldam o próprio tecido do cosmos. As supernovas são eventos cataclísmicos que ocorrem durante a fase final de estrelas massivas, liberando uma quantidade imensa de energia e ejectando material a velocidades extraordinárias. Durante uma explosão de supernova, a estrela consome rapidamente seu combustível nuclear, uma vez que o hidrogênio e o hélio em seu núcleo são totalmente utilizados. Este processo leva a uma pressão interna extremamente elevada, resultando em um colapso catastrófico sob sua própria gravidade. As camadas externas da estrela são expulsas com força, espalhando elementos pesados, como carbono, oxigênio e até metais mais pesados, pelo espaço interestelar. Esses elementos são essenciais para a formação de novas estrelas, planetas e, eventualmente, a vida como a conhecemos. A importância das supernovas vai além de meras explosões. Elas desempenham um papel crucial na metalidade galáctica. Após uma supernova, a nuvem de gás enriquecida que resulta da explosão se torna um berçário para novas estrelas. Esse material, agora carregado com elementos mais pesados, é incorporado em nuvens moleculares que, sob a ação da gravidade, começam a colapsar e girar, eventualmente formando novas estrelas. É um ciclo contínuo de vida e morte, onde cada geração de estrelas se alimenta dos restos da anterior, criando uma galáxia cada vez mais rica em elementos. Além disso, as supernovas também afetam o ambiente galáctico como um todo. A energia liberada por essas explosões pode ionizar o gás circundante, influenciar a formação de novas estruturas interestelares e desencadear ondas de choque que podem comprimir nuvens próximas, tornando-as propensas ao colapso e à formação estelar. Isso cria uma rede complexa e dinâmica, onde as estrelas se formam, vivem e morrem, alterando continuamente o ambiente cósmico. Perante essa dança cósmica de criações e destruições, as supernovas também oferecem aos astrônomos valiosas informações sobre a história do universo. Estudando a luz e os elementos emitidos de supernovas, os cientistas podem rastrear a evolução das galáxias. Informações sobre a taxa de expansão do universo, por exemplo, podem ser obtidas através da luminosidade destas explosões, as quais servem como faróis para medições de distâncias cósmicas. As gerações de estrelas que nascem após uma supernova vêm de um material que é, na verdade, uma amalgama de história cósmica. Cada estrela nova é um reflexo das condições que prevaleciam em sua concepção, misturando-se com a história antiga dos elementos, da radiação e da energia que a precederam. Portanto, as supernovas não são apenas finais de estrelas, mas também o início de novas eras cósmicas. Todo este ciclo de morte e renascimento estelar nos leva a refletir sobre nossa própria origem. Os elementos que compõem nossos corpos foram, de algum modo, forjados nas caldeiras nucleares de estrelas que viveram e morreram antes de nós. Portanto, entender as supernovas
não é apenas uma busca científica. É uma busca por nossas raízes, um testemunho de nossa conexão intrínseca com o cosmos. As supernovas, com seu brilho efêmero nas vastas extensões do espaço, recordam-nos que mesmo na morte há a promessa de novas vidas e novas estrelas que um dia brilharão em um vasto e misterioso universo. Os buracos negros, essas entidades cósmicas fascinantes e enigmáticas, são um dos maiores mistérios do universo. A sua presença desafia não apenas a nossa compreensão da gravidade, mas também a forma como concebemos a estrutura e a evolução das galáxias. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, sua jornada culmina em um colapso catastrófico que a transforma em um buraco negro. No entanto, a questão que intriga os astrônomos é como esses buracos negros influenciam o cosmos ao seu redor. Estudos recentes indicam que os buracos negros supermassivos, que se localizam nos centros das galáxias, desempenham um papel crucial na formação e na evolução galáctica. Eles não atuam apenas como um vórtice que devora a matéria, mas também podem ser motores de atividade estelar, influenciando os movimentos e as interações das estrelas e do gás que os cercam. Através da emissão intensa de radiação durante a acreção de matéria, esses buracos negros podem esculpir galáxias inteiras, moldando a distribuição de estrelas e gás em grandes escalas cósmicas. As observações das históricas fusões de galáxias, onde as interações gravitacionais se tornam intensas, revelam que buracos negros podem se fundir uns com os outros. Quando duas galáxias se aproximam, seus buracos negros centrais dançam em uma complexa coreografia gravitacional. Essa fusão não só é um espetáculo cósmico, mas também resulta em ondas gravitacionais que foram detectadas pela primeira vez por observatórios como o LIGO. A detecção dessas ondas é uma prova tangível de que os buracos negros não são apenas entidades teóricas, mas que têm um impacto direto e mensurável no nosso universo. Além disso, a maneira como os buracos negros afetam a formação estelar vai além das fusões. Eles têm a capacidade de influenciar as correntes de gás nas galáxias, particularmente nas regiões próximas ao seu horizonte de eventos. O gás em movimento pode ser acelerado a velocidades extremas, resultando em jatos de partículas relativísticas que se estendem por milhares de anos-luz. Esses jatos não apenas iluminam as partes mais obscuras do universo, mas também podem catalisar a formação de novas estrelas ao interagir com nuvens de gás interestelar. Os jatos de buracos negros supermassivos estão entre os fenômenos mais energéticos e vibrantes do cosmos. A vida dessas entidades pode ser vista, então, não apenas como um ciclo de destruição, mas de criação. Existe a hipótese de que buracos negros ativos podem ser um motor responsável por criar regiões de intensa formação estelar em galáxias, desafiando a ideia de que eles são puramente consumistas. Galáxias como M87, que abriga um buraco negro supermassivo, já foram alvo de investigações recentes, revelando como o núcleo galáctico se comporta como um farol no espaço profundo, iluminando o caminho para a formação estelar. À medida que nos aprofundamos na natureza dos buracos negros, notamos que eles também estão conectados a algumas das questões mais fundamentais da física, como a natureza da gravidade e a estrutura do espaço-tempo. As teorias da relatividade de Einstein prevêem que a presença de um buraco negro distorce a malha do espaço-tempo, criando uma singularidade onde as leis da física, conforme as entendemos, não se aplicam. Este é um convite a explorar os limites do nosso conhecimento científico, desafiando as premissas fundamentais que governam não apenas a astrofísica, mas também a própria natureza da realidade, através de telescópios de última geração e técnicas de observação inovadoras. Os cientistas continuam a desvendar os segredos que esses gigantes obscuros guardam.
Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender o papel dos buracos negros na dança cósmica, que é a evolução do universo. A jornada para desmistificá-los avança, revelando um cosmos mais intrincado e interconectado do que jamais imaginamos. As últimas fronteiras da exploração espacial tornam-se um terreno fértil para inovações e descobertas que desafiam os limites do que sabemos sobre o universo. As missões mais recentes e as tecnologias emergentes estão moldando uma nova era de entendimento cósmico. As naves como a Artemis, planejada para retornar humanos à Lua, e a Mars Perseverance Rover, que busca sinais de vida em Marte, são testemunhos do avanço implacável da humanidade no espaço. Com seus sofisticados instrumentos, estes exploradores estão preparando o caminho para futuras colônias interplanetárias, abrindo portas para a possibilidade de habitar outros mundos. Entre os desenvolvimentos mais intrigantes está o projeto de naves enquanto propulsionais, como a Breakthrough Starshot, que propõe usar velas solares e laser para enviar sondas em direção à próxima Centauri. Com velocidades que podem superar 1/5 da velocidade da luz, essas sondas poderiam nos dar uma nova perspectiva sobre sistemas estelares vizinhos dentro de algumas décadas. A promessa de explorar mundos potencialmente habitáveis fora do nosso sistema solar está cada vez mais próxima. Uma real possibilidade que antes residia apenas no reino da ficção científica. Além disso, a teoria da relatividade geral de Einstein e suas implicações na estrutura do espaço-tempo estão sendo revisadas à luz de novas observações. A detecção de ondas gravitacionais, cujas origens se entrelaçam com eventos cataclísmicos, como fusões de buracos negros, oferece uma nova dimensão no entendimento do cosmos. Estas ondas não apenas confirmam previsões da relatividade, mas também abrem um canal para observações inéditas, permitindo que os cientistas adentrem áreas antes inexploradas do universo. Na busca pelo conhecimento, a astrobiologia também se destaca. A descoberta de exoplanetas na zona habitável de suas estrelas, complementada pela análise de atmosferas em busca de bioassinaturas, promete fazer da busca por vida fora da Terra um campo de estudo dinâmico e frutífero. Telescópios e sondas de nova geração, como o JWST, estão à frente dessa busca, analisando compostos atmosféricos e as condições que podem sustentar formas de vida. As tecnologias de propulsão dos futuros foguetes também apresentam inovações emocionantes. Estudos sobre propulsão de fusão e sistemas de propulsão iônica estão em desenvolvimento, possibilitando jornadas mais rápidas e eficientes através do espaço. Isso pode transformar a exploração interplanetária, permitindo missões mais longas e com maior quantidade de equipamento científico. Essas inovações estão também interligadas ao conceito de teletransporte quântico IA, manipulação do espaço-tempo de maneira que poderia um dia, mesmo que em um cenário distante, transformar a maneira como viajamos e exploramos o cosmos. À medida que esses conceitos evoluem e são testados, a exploração espacial pode se expandir além dos limites do que imaginamos ser possível hoje. A fusão entre ciência, tecnologia e imaginação continua a nos impulsionar além das fronteiras do conhecimento, revelando um cosmos recheado de mistérios que aguardam para ser descobertos. As fronteiras da exploração não estão limitadas apenas ao físico, mas ao próprio entendimento do que significa ser humano em uma vasta galáxia que está sempre se expandindo diante de nós. O futuro, repleto de potencial e possibilidades, nos aguarda, enquanto navegamos por um mar de estrelas e planetas desconhecidos. Ao chegarmos ao final de nossa jornada, refletimos sobre o que aprendemos. O espaço é um vasto reino de mistérios e oportunidades, onde cada estrela e cada galáxia contam uma história de eventos que se desdobraram ao longo de bilhões de anos.
Cada descoberta que fazemos não é apenas um passo adiante na compreensão do cosmos, mas também uma viagem ao profundo significado da existência humana. O que somos em comparação à grandiosidade do universo? Essa pergunta ressoa em nosso ser enquanto olhamos para o céu, contemplando não apenas as estrelas que vemos, mas também as que estão além do nosso alcance, invisíveis aos nossos olhos, mas perfeitamente visíveis para a ciência. As sondas Voyager e New Horizons não apenas atravessaram o espaço, elas abriram uma porta para uma era em que a curiosidade humana se alia à tecnologia de ponta. Essas naves se tornaram nossos olhos e ouvidos em reinos que anteriormente pairavam apenas na esfera da imaginação. Elas nos mostraram mundos inexplorados, como Plutão e Caronte, revelando terrenos e atmosferas que jamais poderíamos ter sonhado. Em cada imagem enviada de volta à Terra, há uma nova peça do quebra-cabeça cósmico que começamos a montar. A beleza gelada de Plutão e a tempestade elevada das manchas em Júpiter são lembretes constantes do nosso desejo inato de entender o desconhecido. Enquanto isso, telescópios como o James Webb estão na vanguarda dessa busca exploratória, adentrando cada vez mais fundo nos segredos do universo. Com sua capacidade de detectar a luz de objetos distantes e obscuros, como exoplanetas e galáxias que se formaram logo após o Big Bang, sabemos que estamos apenas começando a arranhar a superfície do que o cosmos tem a oferecer. Cada nova descoberta desafia as noções que pensávamos estar firmes, exigindo que revisitemos teorias e compreensões bem estabelecidas. Isso nos convida a refletir sobre a própria natureza da ciência. É uma jornada em constante evolução, sempre mudando à medida que novos dados surgem. Mas a exploração do universo não é apenas uma questão de entender a física ou a química das estrelas. Cada passo que damos nos aproxima do que significa ser humano. Nossas histórias, culturas e legados estão entrelaçados com o cosmos, e ao olhar para as estrelas, também estamos olhando para dentro de nós mesmos. A busca por vida em outros planetas, por exemplo, não é apenas uma busca por companheiros cósmicos, é uma busca por perguntas cruciais sobre nossa própria origem e continuidade. O que nos torna únicos se houver vida em outros lugares? Como poderíamos nos conectar a eles? Enquanto refletimos sobre tudo isso, é essencial reconhecer que o espaço, em sua vastidão, muito provavelmente abriga outras vidas, outras histórias, e isso nos enche de esperança. A possibilidade de um dia encontrarmos um irmão estelar, alguém que compartilhe uma parte da nossa jornada, é um conceito ao mesmo tempo emocionante e humilhante. Significa que não estamos sozinhos, que a busca por compreensão e conexões transcende os limites do nosso planeta. Assim, a ciência e a imaginação se entrelaçam, guiando-nos por um caminho interminável em direção ao aprendizado e à descoberta. Enquanto continuamos a buscar novas verdades no vasto universo, devemos sempre lembrar que as respostas para nossas perguntas estão entrelaçadas nas estrelas, esperando para serem descobertas. Estamos apenas começando, e a jornada promete ser tão fascinante quanto qualquer história de ficção que já contamos. Junte-se a nós enquanto continuamos a explorar o universo. Suas descobertas estão apenas começando, e nós da Univox BR estaremos aqui para acompanhá-lo. Agradecemos por ter nos acompanhado nesta jornada através do cosmos. Sua presença é uma parte vital desta exploração contínua e esperançosa, uma busca pelo conhecimento que atravessa não apenas grandes distâncias, mas também as fronteiras do que entendemos sobre o universo. Como vimos, cada missão lançada ao espaço, cada descoberta revelada pelo telescópio James Webb e cada nova teoria proposta pelos astrônomos contribui para um mosaico cada vez mais complexo e intrigante do cosmos. É nesse contexto que formamos uma comunidade de curiosos e apaixonados pela astrofísica.
dispostos a decifrar os mistérios do espaço. Cada estrela que brilha no céu noturno nos conta uma história. Cada galáxia distante, com sua estrutura única, revela os segredos do passado. A singularidade do nosso planeta e a probabilidade de outras formas de vida espalhadas pelo universo nos leva a questionar nosso lugar na imensidão. É uma busca que nos une, independentemente de onde estejamos. A imensidão do cosmos nos lembra da nossa fragilidade, mas também da nossa capacidade de sonhar e explorar. Convidamos você, nosso espectador, a continuar essa jornada conosco. Até agora, visitamos planetas, sistemas estelares e exploramos a possibilidade de vida em terrenos desconhecidos. Mas isso é apenas o começo. O universo é vasto e cheio de possibilidades que ainda não foram descobertas. Estaremos presentes em cada avanço, em cada nova missão, em cada descoberta que nos faça compreender mais sobre nós mesmos e o cosmos. A sua participação é fundamental. Os comentários, perguntas e discussões que geramos são a prova de que não estamos sozinhos nessa aventura. A sua curiosidade alimenta nossa vontade de aprofundar ainda mais a exploração do universo e trazer informações fascinantes que ampliam nosso entendimento sobre as estrelas, buracos negros, exoplanetas e muito mais. Cada um de vocês é parte integrante dessa exploração. Cada um de vocês, um viajante junto conosco. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Univox BR. Isso não apenas nos ajuda a crescer, mas também garante que você não perca nenhum dos nossos próximos episódios. Cada vídeo que postamos é uma nova janela para o cosmos. Ele reflete nossas descobertas, teorias e as incríveis informações que conseguimos reunir. Compartilhar e discutir essas informações é o que nos move e faz essa jornada tão especial. Através de suas interações, conseguimos construir uma comunidade apaixonada pela astrofísica, que busca incessantemente entender e respeitar o lugar que ocupamos no universo. Então, mantenha-se conectado. Prepare-se para mais episódios cheios de descobertas, reflexões e maravilhas do espaço. Ainda há tanto a explorar e aprender. A aventura continua. E precisamos de você ao nosso lado, navegando pelas estrelas e descobrindo a beleza intricada que habita o vasto céu noturno. Lembre-se, cada novo dia traz a possibilidade de novas descobertas. Juntos continuaremos a explorar, questionar e, claro, nos maravilhar com a vastidão do universo. A jornada está longe de acabar.